Você conhece o Dolinho? Oi, pessoal! Estou fazendo de tudo para acabar com a gente. Pois é, ele está numa baita enrascada. Ou melhor, a empresa por trás dele está. Depois de passar quase 8 anos em recuperação judicial, o Grupo Dolly decidiu sair do processo e tentar um acordo extrajudicial com os credores. Olha só o que está acontecendo. A nova recuperação não avançou. A empresa não apresentou todos os documentos dentro do prazo. Perdeu a proteção que ainda possuía e pouco mais de um mês depois, a União e o Estado de São Paulo pediram a sua falência por uma dívida tributária de 15 bilhões de reais. A Dolly ainda não faliu. Existe um pedido que está sendo analisado pela Justiça. Mas o caso deixa uma questão empresarial muito importante. Qual é o momento certo de sair de uma recuperação judicial? Eu sou a Adriana, advogada, e trabalho com recuperação judicial e reestruturação de empresas, indústrias, empresas agroindustriais e produtores rurais. Aqui no nosso canal, a gente usa casos reais, como a Dolly, para entender as decisões jurídicas, as decisões empresariais e administrativas que podem e devem definir o futuro da sua empresa. Se você cresceu nos anos 2000, provavelmente se lembra dos comerciais da Dolly. Lá na Rede TV e no SBT. A marca chegou a patrocinar o TV Kids e fez parte dos intervalos de uma geração que assistia o Pokémon e tantos outros desenhos daquela época. Essa é a lembrança que nos traz para este caso. Agora, vamos ao problema empresarial. Existe uma diferença muito importante entre encerrar uma recuperação judicial e desistir dela. No encerramento judicial, existe um plano aprovado, a empresa cumpre as obrigações dentro do período de fiscalização e o juiz encerra o processo por uma sentença, por uma decisão. O plano vai continuar sendo cumprido pelos próximos anos, o que determina a diferença é a supervisão judicial, que não existe mais. Na desistência, a empresa deixa o processo antes do encerramento. Depois que o pedido é feito, que ele é deferido pelo juiz, essa decisão depende da aprovação dos credores. Não basta apenas o desejo da empresa. Foi o caminho seguido pela Dolly. Os credores aprovaram a desistência e a tentativa de migração para uma recuperação extrajudicial. Portanto, a Dolly não saiu porque havia concluído a recuperação. Saiu porque considerou outro modelo melhor. E é aí que começa o risco. A recuperação extrajudicial pode ser mais rápida, mais flexível, menos custosa. A negociação é feita previamente com determinados credores e depois é levada à justiça para homologação. A defesa da Dolly afirmou possuir a adesão superior a 60% dos credores envolvidos. Depois de quase 8 anos, mudar de estratégia tinha uma justificativa. O problema foi a execução desse plano. A Dolly precisava apresentar listas definitivas de credores, os termos de adesão daqueles que aderiram e a documentação que comprovasse o quórum legalmente instituído. O prazo terminou sem a entrega completa. A empresa pediu mais prazo, mas o juiz negou e a prorrogação se extinguiu. E a extinção do processo aconteceu. Na prática, a Dolly abriu mão da recuperação judicial antes consolidada e juridicamente consolidada e foi em busca de uma outra solução que deveria entrar no seu lugar. Como a recuperação extrajudicial não oferece automaticamente as mesmas proteções da recuperação judicial, credores fora do acordo podem e poderão continuar suas próprias cobranças. O apoio dos credores é importante, mas precisa ser formalizado e ser juridicamente eficaz. Se você quer entender melhor como uma empresa deve agir diante de um endividamento, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais empresários e permite que a gente continue analisando casos reais e concretos como este da Dolly. E comenta aqui, a Dolly saiu na hora errada ou, depois de quase 8 anos, permanecer na recuperação já não fazia mais sentido? O maior risco da Dolly era tributário.
Em 2018, a recuperação reunia aproximadamente 255 milhões de reais em créditos trabalhistas, bancários, comerciais e de outros credores. Esse valor não se transformou nos 15,7 bilhões de débitos tributários cobrados hoje. São passivos diferentes. Os créditos tributários eles não entram na recuperação judicial. Eles precisam ser tratados por meios próprios, como transação tributária, como parcelamentos tributários, com garantias e discussão própria. A DOLE reorganizava uma parte das dívidas, mas o principal conflito com o fisco continuava fora de solução. Em fevereiro deste ano, o STJ reconheceu que a Fazenda Pública pode pedir a falência quando as execuções fiscais não produzem resultado. Pouco depois, a Procuradoria regulamentou este instrumento. De forma errada, mas regulamentou. Essa decisão merece cautela. O STJ reconheceu a legitimidade do fisco, mas a falência é um processo coletivo de insolvência. Não é uma substituta da execução fiscal, nem é uma forma de pressionar, ou não deveria ser, qualquer empresa com dívida elevada tributária para pagar sob pena de falir. Sem critérios rigorosos, existe um risco de destruir uma empresa. Por isso, o fisco deve demonstrar a frustração das cobranças anteriores e uma situação real de insolvência. E mesmo assim, não deveria ter legitimidade para pedir a falência. Em julho, a União e o Estado de São Paulo pediram a falência da DOLE. As procuradorias também alegam que ocorreram manipulações contábeis, sucessões entre empresas, transferências de patrimônio, confusão patrimonial. Essa é a alegação para justificar o pedido de falência. Essas são acusações ainda não julgadas e a DOLE poderá e deverá apresentar a sua defesa. O tamanho da dívida e as acusações tornam o caso relevante, mas não afastam a obrigatória necessidade de prova nem a análise sobre a utilidade da falência para todos os credores. De todo modo, o passivo tributário deveria ser ocupado o centro da decisão de saída. Uma empresa está pronta para sair quando não depende mais da proteção do processo para continuar e do cumprimento dos prazos legais. Antes dessa decisão, a administração precisa verificar 4 pontos. Primeiro, caixa para manter a operação, pagar os tributos atuais e cumprir o plano. Segundo, solução executável para o passivo tributário, garantias, demais dívidas que não estão contidas na recuperação judicial. Terceiro, documentos, adesões, quórums prontos antes de qualquer migração. Quarto, mapeamento dos credores, aqueles que poderão executar, ativos expostos a risco e o próprio risco da falência. É aqui que o jurídico encontra a administração. A sentença que encerra o processo, aquela que encerra, o caixa, a capacidade de pagamento e a organização dos passivos demonstram se a empresa realmente se recuperou. Sair de uma recuperação que durava quase 8 anos não era necessariamente uma decisão errada. O novo modelo poderia reduzir custos e devolver autonomia à DOLE. Não existe um número de anos ideal para todos os casos. O encerramento da RJ tem prazo legal. Grupos complexos podem precisar de mais tempo para negociar, reorganizar operações e estabilizar o caixa. Uma recuperação deve durar enquanto durar e ser útil para preservar a atividade empresarial, cumpridos os prazos legais. O problema não é ter permanecido 8 anos. A crítica é que a empresa aparentemente saiu antes de concluir a estrutura jurídica e documental para dar o passo para a recuperação extrajudicial. Ao mesmo tempo, a dívida tributária bilionária permanecia sem resolução e o fisco acabava de receber a possibilidade de pedir a falência depois das execuções frustradas. A sequência foi muito ruim. Terminou a recuperação judicial, falhou a tentativa da recuperação extrajudicial e veio um pedido de falência pelo fisco. Sair pode não ter sido o erro. O momento e a preparação é que merecem crítica. A DOLE ainda poderá contestar,
valor de dívidas e as acusações das procuradorias em relação à dívida fiscal. O pedido de falência não significa que a quebra já está decretada. E a recuperação judicial não é uma versão simplificada da judicial. Ela exige negociação antecipada. Ela define e exige os credores abrangidos, termos de adesão, comprovação de quórums e uma estratégia para quem fica de fora. Tratá-la como um atalho pode deixar a empresa sem uma proteção juridicamente eficaz. Mas a lição é clara. O momento de sair da recuperação judicial não é quando a empresa está cansada do processo. É quando está operando, está pagando a sua dívida reestruturada, está viável para continuar a sua operação. Uma recuperação não termina verdadeiramente com uma decisão judicial. Ela termina quando a empresa está viável. Ela termina quando as obrigações estão em andamento. Aqui eu quero saber a sua opinião. A Dolly errou ao sair ou falhou na preparação para executar a nova estratégia? Deixe nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa entender melhor recuperação judicial, endividamento, recuperação extrajudicial nas atividades empresariais.